Boa tarde, aqui estamos nós reunidos de novo, voltando à nossa aula. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Ó Deus amado, ó Pai querido, eu te dou graças, Senhor amado, Pai, por mais esse dia, Senhor amado, que Tu nos concede, Pai. E obrigado, Deus, pelos esses momentos, Pai, em que vamos passar na Tua presença, Pai, aprendendo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, como todos sabem, né, nós estamos começando o nosso livro novo, que traz por título Família e Relacionamentos. E a nossa primeira aula hoje é sobre a obediência aos pais. E eu quero te perguntar nessa tarde, você é um filho obediente? Embora nós estemos vivendo, né, uns tempos difíceis e muitos não dão mais prioridade à obediência aos pais, né? Então, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém? E por que é grato? Você sabia que Deus, Ele se importa muito com isso, sabe? E para Ele isso é uma prioridade, obedecer aos pais, honrar aos pais, né? Tanto é que Deus, Ele nos deu aqueles mandamentos, né? Os 10 mandamentos lá no passado, no livro de Êxodo. Vocês devem estar lembrados, lá no capítulo 20, né? Que Deus nos dá as 10 leis para nós obedecermos. E as 4 primeiras leis, né? Deus fala a respeito de como nós devemos tratar a Deus, como nós devemos amar a Deus, certo? E o 5º mandamento, ele dá para nós honrar pai e mãe, ou seja, né? Este é o primeiro mandamento que Deus nos dá com promessa. Por que a promessa? Né? Por que tem que ser de promessa? Porque Ele disse, honrar pai e mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Certo? Você quer ter uma vida longa, uma vida abençoada, então você tem que honrar pai e mãe, né? E Deus, Ele leva muito a sério esse mandamento que Ele nos dá, né? Então, por que nós temos que honrar pai e mãe? Porque os pais são instrumentos de Deus para o estabelecimento da família. Quando Deus criou Adão e Eva, né? O que Ele fez? Ele deu uma ordem para Adão e Eva. Ele disse, vocês devem se multiplicar, gerando filhos, a fim de povoar a terra. Então, que eles devessem se multiplicar. E como é que eles iriam se multiplicar? Tendo filhos, né? E por isso, os filhos são a herança de Deus, né? Eles são bênção, eles são
coisas valiosas, né? Então, por isso, nós temos que honrar pai e mãe, né? Porque eles são os nossos genitores, para que nós possamos ter vida longa. E o que eu te pergunto agora? O que é honrar? Né? O que significa essa palavra honrar? Honrar, ela vai além da simples obediência, certo? Ela significa apoiar, respeitar, tá? Mesmo quando nossos pais cometerem erros, porque eles também podem errar, mas não que com isso você vai desrespeitá-los. Então, glória a Deus, aleluia, louvado, santo e poderoso Deus é o teu nome. Então, porque Deus, né, ele jamais disse que filhos deveriam honrar os pais somente quando eles fossem bonzinhos, certo? Honrar pai e mãe tem que ser em toda a hora, em todo o tempo, não só quando eles te dão coisas boas. Ah, se eles me der, eu vou honrar. Se eles não me der, eu não vou honrar. Não, isso não podemos fazer, né? E por isso a honra ela tem que ser total e em tempo integral. Ou seja, a todo momento nós temos que honrar nossos pais para que nós tenhamos vida longa. O diabo, ele é o oposto de Deus, né? Porque Deus é bom, o diabo é ruim, né? Então, por isso, ele sempre vai usar a mente das pessoas ingênuas, tá? Para distorcer a palavra de Deus. E o fato de amar mais ao Senhor que os nossos pais não significa que devemos desonrá-los, ou seja, desobedecê-los. Porque Deus diz lá no primeiro mandamento, né, que amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças e de todo o teu coração, certo? Nós devemos amar a Deus. Agora, não significa que pelo fato de nós termos que amar mais a Deus, né, que nós vamos desobedecer aos nossos pais. Por quê? Porque com isso você estará pecando e com isso você estará diminuindo o teu tempo de vida aqui na Terra, certo? Então, vocês querem um exemplo? O próprio Jesus, ele nos deu o exemplo. Por quê? Porque ele foi submisso àqueles pais que o Senhor designou para que fossem os seus pais terrenos, certo? Porque nós sabemos que Jesus é filho de Deus. E nem por ele ser filho de Deus, ele deixou de honrar aos pais que Deus preparou para ele aqui na terra, certo? Que foi José e Maria. Ele teve, além de ter Deus como pai, ele teve que ter pais terrenos igual a mim e a você, certo? Por quê? Porque ele precisava nascer em forma humana, então ele teria que ter
uma mulher, um útero, para ele ser gerado, né? Então Deus preparou José e Maria para que fossem seus pais aqui na terra. E ele, toda a vida, ele respeitou, ele honrou os pais dele, certo? Então, Jesus, ele deixou o exemplo dele, e é esse exemplo que nós temos que seguir, certo? Às vezes, você fica irritado com seus pais, né? Mas nós não devemos fazer isso, certo? Né? Porque, às vezes, vocês se sentem constrangidos quando os pais impõem limite, certo? Porque eu sei o que é isso, porque eu também fui criança, eu também tive a idade de vocês. E muitas vezes eu queria fazer certas coisas, eu queria ir a certos lugares, mas meus pais não permitiam. E isso quer dizer que eles impõem limite. Tu pode fazer até tal coisa, tu tem tal limite. Mas nós não podemos nos irritar, perder a paciência, né? Entretanto, é necessário que nós venhamos a entender o lado dos nossos pais, certo? Por quê? Porque há momentos que eles dizem não, e nós temos que acatar não só o sim, como o não também, né? Claro, na hora a gente vai ficar triste, vai ficar chateada, vai se aborrecer, né? Por quê? Porque a gente não entende o porquê daquele não. Mas os nossos pais sabem o porquê do não, certo? Embora, né, tenha pais que não sabem dizer não. E isso é muito ruim, sabiam? Por quê? Porque as crianças, os filhos, acabam sendo mimados, certo? Porque tudo que os filhos pedem, eles dizem sim, pode, vai. Então, com isso, eles acham que eles estão agradando aos filhos, mas eles estão prejudicando os seus próprios filhos. Por que disso? Porque o filho que só ouvir sim, pode. Ah, eu quero um brinquedo. Vai lá e compra. Ah, eu quero uma roupa de marca. Vai lá e compra. Eu quero um tênis. Vai lá e compra. Tá? Eu quero um celular. Vai lá e dá. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tudo eles concordam. Mas você pensa, você pai, você pensa que você está ajudando, mas você está prejudicando os seus filhos. Sabia? E você também, adolescente. Você acha que porque o teu pai diz sim para tudo, você acha que o teu pai é bom, teu pai é legal, e você acha que com isso tá maravilhoso, certo? Mas você não é isso, porque você está sendo prejudicado também. E você sabe por quê? Porque todo o filho que somente ouvir sim de seus pais, no momento parece bom. Na hora ali que tu tá ganhando aquele sim, tá? Parece maravilhoso. Mas depois é que tu vai ver.
quando tu crescer, certo? Quando tu ficar maior, aí o que? Tu vai crescer uma pessoa que sempre vai depender da ajuda de outros, certo? Porque tu vai estar acostumado a ganhar tudo nas mãos, a vir tudo com facilidade, certo? E o pai, o filho, que também ouve um não, olhem só a diferença. Um pai que também sabe dizer não, que a princípio produz uma sensação desagradável, claro. Ai, pai, mãe, eu quero um tênis. Agora não. Bah, para ti vai ser um choque, certo? Mas lá na frente tu vai ter uma resposta positiva. Por quê? Porque o princípio produz uma sensação desagradável, mas no futuro produzirá um efeito bom. Você sabe por quê? Porque ele fará você crescer uma pessoa que sabe lidar com respostas negativas, tá? Você vai saber lá na frente. Agora você ouve um não, parece ruim, mas lá na frente, o que vai te trazer? Vai te trazer um efeito melhor, porque tu vai aprender a lidar com respostas negativas e vai entender que nem tudo chegará às tuas mãos com facilidade. Viram só a diferença? Então, aquele que só diz sim, só ouve o sim dos pais, ele vai ficar mimado. Ele vai ver que as coisas vêm com facilidade. Basta ele pedir e as coisas vão estar ali. E não é assim, certo? E aquele que ouve não também, para ele já vai estar preparado quando ele ouvir uma palavra negativa, uma resposta negativa. Ou seja, quando tu vai procurar um emprego, tu vai saber que tu vai poder ganhar aquela vaga ou também tu não vai poder ganhar aquela vaga. E aquela criança que só ouve um sim, quando ela recebe um não, ela entra em parafuso. Ela se esperneia, ela chora, ela se atira no chão. Você pode estar rindo agora, mas é verdade. Uma criança, um adolescente que é acostumado a só ouvir sim, o dia que ele ouvir um não, ele vai entrar em parafuso. Eu já cansei de presenciar essas cenas de crianças que estão acostumadas a ganhar tudo e um dia que o pai não pode ou a mãe, ele entra em parafuso, ele se joga no chão, ele berra, ele grita, ele esperneia, ele faz miséria. Então, fica aí um alerta para você. A criança, ela também tem que ouvir não. E isso, meus amados, eu já ganhei essa disciplina de Deus, sabiam? Que Deus um dia disse para mim, não é só sim, tem que ouvir o não também. Amém? Então, a palavra de Deus, em momento algum,
ela ensina que os pais devem mimar seus filhos. Não é isso que Deus ensina, que a palavra de Deus ensina. O que ela ensina é que os filhos têm que ser disciplinados com amor, mas têm que ser disciplinados. Vocês estão entendendo bem? Tá? Ou seja, os filhos têm que honrar os pais. Amém? E também honrar, obedecer e respeitar. Se eu ouvir um sim, amém. Se eu ouvir um não, amém também. Porque hoje, meus amados, nem tudo, nem todo lugar que nós queremos ir é bom para nós. Nem tudo aquilo que parece ser bom não é para nós. Então, e nem todas as amizades são boas. E quando os pais dizem não, é não. Cuidado, que fica um alerta para vocês. Porque nem todas as amizades, nem todos os amigos que nós fizemos é uma boa companhia para nós. Então, nós temos que ter cuidado e nós temos que seguir o conselho dos nossos pais, certo? Então, se você quer ir num lugar e ele te disser não, não teima, porque ele sabe o que ele está fazendo. Se você quer andar com certa pessoa e ele te diz não, cuidado também, porque ele conhece, ele sabe. Porque o mundo não é só de coisas boas, não. O mundo oferece muita coisa ruim. E outra, meus queridos amados, tá? Cuidado com a internet. Se teus pais dizem, isso tu não vai ver, não teima. Porque ela também não é boa. A internet tem coisas boas, mas ela também tem coisas ruins. Então, fica aqui o alerta para você. Obedeça mais os seus pais. Procure escutar os seus pais, porque você só vai ter a ganhar. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não devemos mimar os nossos filhos, mas sim disciplinar com amor. E, portanto, todo o adolescente cristão, ou mesmo não cristão, ele deve se preparar para aceitar os limites impostos pelos pais. Gente, educação, respeito e obediência é para todos. É para todos, certo? Por que tem tanto filho que está sendo ceifado, está sendo tirado as suas vidas tão rápido? Por quê? Porque muitas vezes não estão honrando os pais, não estão obedecendo os pais, certo? E nós, como cristãos, como temos que dar o exemplo, tá? Nós temos que honrar os nossos pais, porque Jesus honrou. Jesus, ele não precisava fazer, porque ele era Deus. Ele é Deus.
mas ele honrou, ele seguiu à risca, ao pé da letra, tudo aquilo que Deus ensinou. Por quê? Porque foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar como viver uma vida justa, como viver uma vida santa diante de Deus. Jesus é a prova de que nós podemos sim, basta nós querer. E por isso que tem a palavra de Deus, para que nós venhamos a obedecê-la. Tanto os pais têm que obedecer, porque Deus diz o quê? Que eles têm que disciplinar os filhos com amor. Mas ele também diz que não deve ser mimado, certo? E para vocês, filhos, tem que aprender a honrar aos pais. Honrar é o quê? Não é só obedecer. Ah, eu obedeci, tá. Ele disse não, é não e pronto. Não. Nós temos que respeitar. Antigamente, tá? Lá no tempo da tua avó, da tua bisavó, vamos dizer assim, no tempo dos nossos bisavós, os filhos tinham que pedir bênção e beijar a mão da mãe e do pai, certo? E não só a mãe e o pai, também todos os mais velhos, tio, tia. Eu tenho primos que até hoje, tá? Eles chegam diante da mãe deles e dos tios e eles dizem bênção, mãe, bênção, tia, tá? Até hoje eu ainda tenho primos que fazem isso. Mas a criação, a geração de agora é cheio de gíria. E gíria não está escrito na palavra de Deus. Deus, ele não fala em gíria. Ele não usa gíria. Ele usa as coisas certas. E é isso que nós temos que ser, que fazer também, certo? Não é usando gíria. Nós temos que ter respeito. E é aí que faz a diferença do mundo e dos que estão em Deus. Certo? Por quê? Porque o mundo lá fora usa gíria, mas nós não podemos usar gírias. Não podemos usar esse jeito que o mundo usa, se arriar nas pessoas, debochar. Isso não é certo. Nós temos que ter cuidado com isto, porque Deus, ele deixou a palavra dele e nada disso ele mostra na palavra. Se fosse para falar gíria, se fosse para agir que nem o mundo, não tinha palavra de Deus, não tinha a Bíblia. Deus não precisava deixar a Bíblia, mas ele deixou porque ele sabia o que ia ser. Então, vamos cuidar mais, vamos respeitar os outros, certo? Vamos honrar as pessoas, porque se tu debochar, se tu agir que nem os outros lá fora, que diferença tem? Se tu tem Cristo ou não? Não tem nenhuma, porque tu tá agindo igual a eles. Tu tá desobedecendo igual a eles. Tu tá fazendo as coisas pior até. Então,
Vamos parar e pensar e analisar, certo? Como está o nosso relacionamento com os nossos pais. E outra coisa que também tem desagradado a Deus, tá? Tem pessoas que crescem, se tornam adultas, casam, tenham filhos e acham que deu, que tá tudo pronto, tudo legal, tudo bom. Mas eles estão esquecendo que mesmo casado, tá? Mesmo casados, mesmo com filhos, eles precisam continuar ouvindo seus pais, honrando seus pais, cuidando dos seus pais. Vocês sabiam? Glória a Deus, aleluia. E muitos filhos hoje em dia, eles não têm paciência quando os pais se tornam idosos, quando os pais ficam doentes e preferem muitas vezes colocá-los em asilos. E ali colocam eles à própria sorte. Porque você não pensa não que em asilo eles dão carinho, eles cuidam, eles tratam com amor. É muito difícil. Eles até podem cuidar, porque eles estão sendo pagos para isso. E assim mesmo é de duvidar, tá? Mas uma coisa eu te digo, eles precisam de carinho, eles precisam de atenção, eles precisam de amor, certo? Porque um dia tu também vai ser idoso. Um dia vocês também vão ficar doentes. E um dia também vocês vão precisar do amor e do carinho dos filhos de vocês. Então, meus amores, procurem honrar, respeitar, amar, cuidar dos seus